terceiro dia dos 3 intensos, né? Dias de congresso, com atividades manhã, tarde e noite. A nossa programação hoje tem uma manhã bem intensa de trabalhos muito concretos na área de direito penal e processual penal, para aqueles que são da área de bioquímica, genética, peritos, etc. A manhã de hoje vai ser uma manhã bem intensa em questões técnico-jurídicas, técnico-legais. Tá? Antes de apresentar, então, o nosso palestrante de hoje, né, serão 4 palestrantes, eu queria mencionar a obra do Rafael Saltier, depois ele pode comentar um pouco mais. A gente tem 2 obras sendo vendidas, uma é essa do Rafael Saltier, a Identificação e Investigação Criminal Genética, à luz dos direitos fundamentais e da Lei 2.654, que é a Lei de Bancos de Perfis Genéticos. Essa obra é fruto da dissertação de mestrado do Rafael, que foi defendida na PUC, né, no Protegendo Ciências Criminais. Então, está sendo vendida a obra ali no corredor, se vocês quiserem. E a obra também foi recém-lançada, né? E a outra obra é a nossa obra do primeiro evento, Bancos de Perfis Genéticos para fins de persecução criminal, uma análise interdisciplinar em direito comparado, né? O Rafael analisa o direito brasileiro, com algumas incursões em outros exemplos, mas basicamente analisa com bastante profundidade o direito brasileiro. E aqui a gente tem autores de direito comparado e de outras áreas do direito. Então, os resultados, quem se interessou pelo tema, os resultados do primeiro congresso estão aqui. E na sequência a gente vai tentar lançar já o livro desse congresso, com a colaboração do Rafael e de todos os palestrantes que vieram da área técnica, legal e social. Ok? Fica então feita a propaganda dos livros, né? Eu digo isso porque quem é da área, quem está estudando isso, sabe que não é tão simples encontrar livros enfim, sobre o tema. Né? Eu tenho vários orientandos, inclusive de mestrado, e eles dizem, pô, professor, eu não acho material na biblioteca. Realmente não vai achar sobre esse tema, não. Então, assim, o Rafael Saltier é mestre em Ciências Criminais pela PUC, é delegado de polícia da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, professor de Direito Processual Penal da Academia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e é autor do livro que eu acabei de mencionar. É muito interessante ter a participação do Rafael aqui hoje, porque, além de estudioso do tema, é alguém que trabalha, né, está lá na ponta, enquanto delegado, trabalha com isso. Então, é muito importante a gente manter esse diálogo para justamente não fazer reflexões também puramente teóricas sobre os bancos de perfis genéticos, mas pensar como isso acontece também no final da linha, né? Concretamente como é que está acontecendo. Os peritos já nos dão muito essa notícia, né? Principalmente, que trabalham na bancada, analisando. Quem participou dos outros dias do evento pôde tomar conhecimento disso. Ontem à tarde a gente teve um mini curso com um biomédico, que é o diretor, né, do CNGT, lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e também faz pesquisa na área de direito. Então, explicou concretamente como funciona. Sem a gente se apropriar dessas questões, não tem como discutir isso juridicamente. Né? Não posso discutir juridicamente sem saber como é que funciona a atuação do delegado, sem saber como é que funciona, né, a atuação de um perito. Eu já aproveito para convidar o professor Ricardo Gluckner, que também vai participar desse debate. Pode ser, Ricardo? Um convite assim, instantâneo. E se quiser, Ricardo, ficar com a gente aqui, pode ser? Pode. Depois eu... Então, eu aproveito já para apresentar também o professor Ricardo Jacobsen Gluckner, que foi colega da Federal do Paraná, né? É doutor pela Universidade Federal do Paraná, é professor do PPG em Ciências Criminais da PUC, coordenador da especialização em Ciências Penais também da PUC, e as principais áreas de atuação do Rafael é processo penal e criminologia. Eu fiquei muito contente com a confirmação de vocês, com a disponibilidade,
E como eu estava mencionando, essa manhã de hoje vai ser bem focada, né, nos aspectos técnicos do direito e dos seus impactos. Então, certamente a gente vai ter um bom debate e discussão. Com a palavra, então, Rafael. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os presentes, a professora Thais, aos demais palestrantes, o professor Lockner, o delegado Fábio, meu colega, todos os alunos e todos os presentes, enfim. E, ao mesmo tempo, dizer que é uma grande honra poder estar aqui na Unicinos, tratando do meu tema de pesquisa e ao lado de pessoas, inclusive, que eu citei na minha obra. Então é uma grande honra, pessoas que estarão palestrando hoje aqui. Então, para mim, foi uma grande satisfação o convite e venho aqui muito orgulhoso. O meu livro foi fruto da minha dissertação de mestrado e trata da investigação da identificação criminal genética. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o tema, algumas pessoas me comentavam: você é a favor ou você é contra o banco de perfis genéticos? E no início eu não tinha uma resposta, eu não me posicionei. Depois, com o tempo, eu cheguei à conclusão que essa pergunta não faz sentido. A palavra que define melhor seria equilíbrio. No processo penal, temos de um lado o Estado buscando a efetivação do direito penal e de outro lado a proteção dos direitos do indivíduo. Não basta apenas ao Estado, no processo penal, buscar a qualquer custo a verdade real, a satisfação do direito penal. É importante também que as formas processuais respeitem a personalidade do acusado. Não basta buscar a verdade a qualquer preço, não basta realizar o direito penal a qualquer preço. Os direitos fundamentais do acusado devem ser respeitados. Isso é a tônica presente em todo o processo penal. Na fase pré-processual do inquérito, na fase processual e na execução da pena. E é nesse contexto que a investigação e a identificação criminal genética se inserem. Exatamente nesses interesses tensionados. Então, de um lado, o interesse do Estado em apurar o crime, em investigar, e de outro lado, a personalidade do acusado, os direitos fundamentais que lhes são assegurados. O banco de perfis genéticos e a utilização do DNA para fins forenses revolucionou a ciência forense no mundo inteiro. Amostras biológicas na cena do crime que antes não eram consideradas, não eram sequer relevantes, passaram a ter grande importância, inclusive para a solução dos chamados cold cases, ou aqueles casos que não foram resolvidos, né? Então, na cena de crime, essas amostras biológicas são fundamentais. Crimes de homicídio, crimes sexuais e até crimes contra o patrimônio ou outros crimes, muitas vezes a utilização do DNA faz toda a diferença na solução do crime. E é nesse contexto, então, que a tipagem genética e o banco de perfis genéticos entra. Nesse contexto de dois interesses tensionados, do interesse do Estado e do interesse do acusado. Bom, é importante falar também que os direitos fundamentais têm duas dimensões muito importantes. Para poder compreender como é que, dogmaticamente, como é que são esses interesses do Estado e do acusado, a gente precisa entender um pouco das dimensões dos direitos fundamentais. Porque o interesse estatal também é um direito fundamental. A tendência é se pensar que os interesses de defesa do acusado, por exemplo, privacidade, não autoacusação, se visualizam como direitos fundamentais apenas nesses direitos.
mas o interesse do Estado na investigação, na identificação criminal, também são direitos fundamentais. E para a gente ter essa compreensão, é importante a gente olhar, primeiro, as dimensões dos direitos fundamentais elaborada por Alexi. Ele já dizia que na dimensão subjetiva os direitos fundamentais têm uma dupla função. Ou seja, de um lado eles exigem do Estado e dos particulares uma abstenção. Por exemplo, a privacidade de domicílio. Então as pessoas têm o direito a não ter a sua privacidade invadida, seu domicílio invadido. Mas os direitos fundamentais têm outra dimensão. Uma dimensão objetiva, no sentido de que não basta exigir a abstenção tanto do Estado quanto dos particulares para a proteção do bem jurídico. Importante também é que o Estado, às vezes, haja, porque muitas vezes os particulares também violam esse direito fundamental. E nesse momento o Estado deve vir e proteger o bem jurídico protegido pelo direito fundamental. Então, com base nesse duplo critério da dimensão subjetiva, é que se classificou os direitos fundamentais pelo critério funcional em direitos à prestação e direitos de defesa. Os direitos de defesa não são propriamente aqueles do réu no processo penal. É importante não confundir as expressões. Direitos de defesa, quando se falamos de direitos de defesa, falamos dos direitos fundamentais. E dentre um dos direitos a prestações, os direitos de defesa são os direitos fundamentais do acusado. Por exemplo, a privacidade, a não autoacusação, a intimidade, direito à locomoção, direito à integridade física. E é dentro dos direitos à prestação, exatamente nessa função dos direitos fundamentais, de que o Estado deve vir e proteger quando ocorre uma violação, nesses direitos a prestações é que está um direito fundamental chamado direito à persecução penal eficiente. Sim, temos nós, toda a sociedade, um direito de que o Estado seja eficiente na persecução penal. Quando ocorre um crime, é necessário que o Estado intervenha e reprima o crime, investigue, identifique criminalmente. Então, esse é um direito fundamental que temos nós. E aí, com isso, temos bem claro, bem nítido, estabelecido esse conflito. De um lado, um direito à persecução penal eficiente, que todos temos, a que o Estado seja eficiente, e de outro, os direitos fundamentais do acusado. Como resolver esse conflito? Bem, a doutrina propõe a utilização do princípio da proporcionalidade, nas suas três fases. Primeiro a adequação, depois a necessidade e depois a proporcionalidade em sentido estrito. O que seria a adequação? Se aquela medida é adequada para o fim almejado. Então, por exemplo, o direito à privacidade do domicílio. Por vezes, ele é restringido, ele é afetado quando os juízes pedem um mandado de busca e apreensão domiciliar. Então, essa medida, a gente deve questionar se essa medida é adequada ao fim almejado, se a busca da prova que se está fazendo, essa medida, essa restrição ao direito funcional, ela é adequada. Se a resposta for positiva, passa-se a próxima fase da avaliação do princípio da proporcionalidade. A segunda fase é a necessidade. A gente deve avaliar se aquela medida, dentre todas as medidas disponíveis e adequadas ao fim almejado, se essa medida ela é a menos gravosa. Então, dentre todas as medidas possíveis, é a menos que menos afete o direito fundamental. Por exemplo, se buscamos uma prova, um documento, e esse documento pode ser obtido sem a violação do domicílio, não se justifica a restrição ao direito à privacidade.
Então, a medida não passa nessa fase do teste da proporcionalidade. Bom, se entre todas as medidas adequadas e necessárias, a medida for necessária, entre todas as adequadas ela for a medida necessária, então se passa a terceira fase, que é a proporcionalidade em sentido estrito. E aí a gente deve fazer a ponderação na dimensão do peso e qual direito fundamental irá pesar. Bom, por que eu falo isso? Porque essa é a tônica de todo o processo penal. E é nessa realidade de interesses tensionados que a investigação e a identificação criminal se inserem. Em várias situações da utilização do banco de perfis genéticos, a gente tem direitos fundamentais que são afetados. A doutrina estrangeira é um consenso na doutrina estrangeira, 6 direitos fundamentais que sofrem algum tipo de afetação. O primeiro é a privacidade. Depois temos a intimidade. Depois se questiona a não autoincriminação. Mas esse direito é uma discussão bastante forte. A professora Elizabeth até irá tratar desse tema na sua palestra no final da manhã. Depois tem o direito à locomoção, direito à integridade física e direito à proteção dos dados pessoais. Então, esses seriam os direitos fundamentais que teriam possibilidade de sofrer algum tipo de afetação na utilização do banco de dados, do banco de perfis genéticos. Hoje, o meu tema que eu decidi restringir seria na questão da negativa de consentimento para coleta de amostras biológicas. É muito importante que o grupo de perfis genéticos seja alimentado. Quando foi descoberto que o DNA podia ser utilizado para fins forenses, isso revolucionou a ciência forense. Foi descoberto na Inglaterra que existem sectores do DNA que são altamente variáveis de indivíduos. E isso poderia ser utilizado para identificação criminal e também para investigação. Com isso, se passou o mundo inteiro passou a adotar o banco de perfis genéticos. Inicialmente, laboratórios forenses da Inglaterra fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que 50% dos locais de crimes contra o patrimônio deixam amostras biológicas passíveis de tipagem genética. E órgãos oficiais de perícia dos Estados Unidos concluíram que em torno de 40% dos crimes de homicídio e crimes sexuais também deixam amostras biológicas passíveis de tipagem genética. Porém, por outro lado, também se pesquisou e se avaliou que em apenas 1% dos casos aparecia algum suspeito para comparação. Então, a conclusão lógica haveria necessidade da questão de se criar bancos de perfis genéticos. Bem, criado o banco, é óbvio que temos que alimentá-lo. Então, alimentar o banco de perfis genéticos é fundamental para a efetividade da investigação e da tipagem genética, da investigação e da identificação criminal genética. Porém, a questão da alimentação do banco chega a uma encruzilhada quando o acusado se negar a fornecer as amostras biológicas. De regra, ele é questionado e se consentir a ser um formulário consentido. Bom, e se ele negar fornecer as amostras biológicas? Aqui se chega a uma encruzilhada. Se não se admitir que a coleta coativa é possível, se a conclusão for que não é possível a coleta coativa, então o banco de perfis genéticos, a tipagem genética, praticamente entra em falência, não tem utilização. Porque é óbvio que aquele criminoso contumaz, reincidente, ele terá que ser informado no momento da coleta que
o seu perfil genético, ao ser inserido no banco, poderá ser utilizado para a investigação de crimes futuros e pretéritos. E óbvio que ele, ciente disso, vai se negar a coletar a amostra biológica. E aqui é muito importante essa discussão, se é possível ou não. Bom, a Lei 12.654 diz que sim, diz que é obrigatória a coleta. Tanto na fase pré-processual ou processual, quanto na fase de execução da pena. Pois bem, mas como é que ficam os direitos, então, fundamentais do acusado? Nesse caso, eles sofrem afetação? E é aquela questão que há pouco conversamos. Sim, efetivamente eles sofrem afetação. Todos eles sofrem afetação. A privacidade sofre afetação. No momento em que o perfil genético, como dado pessoal sensível, ele, apesar de não revelar características somáticas, codificantes da pessoa, não revelar traços físicos, não revelar propensões a doenças, ele também é um dado pessoal sensível. Então, a privacidade sofre algum tipo de afetação. Ainda que se utilize o chamado junk DNA, ou DNA lixo, que são aquelas partes do DNA hoje usadas no shortened repeats, né, que são aquelas partes do DNA que não revelam nenhuma característica codificante. Mesmo a utilização dessas partes do DNA, de certa forma, afeta um pouco a privacidade. Bem, como justificar isso? Da mesma forma, na colisão dos direitos fundamentais, prepondera ou não o direito à persecução penal eficiente? Qual direito prepondera? Privacidade ou persecução penal eficiente? Isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso e tem que ser feita pelo juiz. As cláusulas de barreira que são necessárias para que o direito fundamental seja restringido já existem. A Lei 12.654 previu a obrigatoriedade da coleta coativa. Então, existe a previsão legal, mas é necessária também a reserva de jurisdição. Ou seja, além da reserva de lei, também o juiz deve, no caso a caso haja negativa da coleta, o juiz deve ponderar, fazer análise no caso concreto se aquele direito fundamental deve ser restringido, afetado. Passa-se então ao exame da intimidade. Da mesma forma, a intimidade pode sofrer algum tipo de afetação. Depende muito qual a intenção da pessoa, se ela tem interesse em revelar aquele dado ou não, ou guardar para si. Na teoria alemã das esferas, a gente tem primeiro a privacidade, depois a intimidade e depois a reserva e o segredo. Então, dependendo se a pessoa tem interesse em revelar a pessoas de sua convivência, então estaremos na privacidade. Se ela não tem interesse em revelar para ninguém, aí estaremos na esfera da intimidade. Então, por isso que se diz que os dados genéticos também transitam tanto na intimidade quanto na privacidade. Depois temos o direito à integridade física. No caso da tipagem genética, da coleta de amostras, ele é minimamente atingido, de forma que praticamente não existe dano à integridade física. Então, não se pode dizer que esse direito sofre algum tipo de afetação. Na questão do direito à locomoção, sim, caso haja negativa do acusado em fornecer as amostras, nesse caso, esse direito sofre afetação. Mas, de novo, está em jogo aquele outro direito fundamental a uma persecução penal eficiente. Então, novamente, se faz a ponderação e, se houver a negativa de coleta, o juiz, no caso a caso, deverá avaliar qual interesse prepondera. Eu exemplificaria dessa forma. Imaginem, por exemplo, o maníaco do parque. 12 mulheres estupradas e mortas. Maníaco de Contagem, região metropolitana de Minas. 5 mulheres estupradas e mortas. E no Rio Grande do Sul tivemos o nosso representante, lamentável representante, o Adriano da Silva. Foram 12 meninos estuprados e mortos. Então, é injustificável, nesse caso, a coleta coativa
de amostras biológicas de um agressor desse calibre é justificável? O que prepondera? O interesse do Estado em salvar tantas vidas ou uma simples coleta de amostra biológica que não irá afetar a integridade física dele? Então é nesse caso a caso que a gente deve avaliar. Já, por exemplo, a investigação de um crime de vias de fato ou ameaça é um crime menor. Aí tem que se ponderar se realmente vale a pena a gente violar um direito fundamental, restringi-lo em nome da persecução penal. Importante também ressaltar que muitas vezes a gente tem à disposição amostras biológicas indiretas, aquelas destacadas do corpo do acusado. Nesse caso, me parece que não se justifica uma coleta coativa, porque aí falha o princípio da proporcionalidade na sua segunda etapa. Porque, dentre as medidas adequadas, primeira etapa, segunda etapa, ela é a menos gravosa? Não, ela não é a mesma. A coleta coativa não é a menos gravosa. A gente tem a possibilidade da coleta de amostras indiretas. Contudo, um alerta: às vezes a amostra indireta não se presta como amostra de referência. Muitas vezes ela pode estar contaminada, ou enfim. Então tem esse alerta também da questão técnica pericial. E por fim, temos a questão do direito à não autoincriminação. Bom, na doutrina estrangeira, existem basicamente três correntes que questionam se há afetação desse direito. Porque não se pode dizer que o acusado, ao ser sujeito da relação processual, ele também não seja objeto. Na época da Inquisição, dos processos inquisitivos, o acusado ele não tinha capacidade comunicativa. Ele não era uma parte na relação processual. Ele era um objeto de prova, simplesmente. Já com o início do processo acusatório, ele deixa de ser um mero objeto de prova, ele passa a ser sujeito da relação. A sua capacidade comunicativa ele passa a ter possibilidade de agir no resultado do processo, na maneira como é conduzido o processo e interferir no processo. Como que é feito isso? São assegurados para ele o direito à defesa e a presunção de inocência. E na questão da presunção de inocência, existem duas, digamos assim, nuances. Que quem tem que provar os fatos que alega, quem tem que provar que ele cometeu o crime é a acusação. E, em contrapartida, se a acusação tem que provar, o réu não precisa fazer prova contra si mesmo. Mas isso vai muito além de apenas permanecer em silêncio. Também o direito à não autoincriminação se refere à conduta dele no processo. Ele não precisa ter uma conduta que lhe prejudique. Então ele tem o direito, sim, de não, na sua conduta processual, não se prejudicar e não fazer prova contra si. Bom, no caso da coleta coativa, a gente ir lá e coletar uma amostra biológica dele, a gente estaria, então, violando esse direito? Nesse caso, ele tem que participar da encenação, ele tem que agir, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. Nesse caso, sim, o direito à não autoincriminação sofreria algum tipo seria violado. Agora, na coleta coativa, ele simplesmente não tem consciência, a prova é exercida sobre ele. Então, por essa corrente, o direito à não autoincriminação nem é afetado. A gente aqui nem estaria discutindo ponderação de direitos constitucionais fundamentais. Aqui nem se precisaria fazer a ponderação, a utilização do princípio da proporcionalidade. Segundo a corrente capitaneada por Alberto Bindi, diz o seguinte, que o que determina se há ou não
interpretação do direito à não autoincriminação seria quem introduz a prova no processo. Então, se o acusado tem que prestar algum tipo de informação, ele está trazendo a prova para dentro do processo. Nesse caso, sim, se ele fosse obrigado, ele teria seu direito à não autoincriminação atingido. No caso da coleta coativa das amostras, quem está lá introduzindo a prova no processo é o perito. Então, também por essa corrente, ele não teria o direito à não autoincriminação atingido. E por fim, temos uma terceira corrente que também fala isso, que também diz que a não autoincriminação não é sequer atingida. Que essa corrente, inclusive, é a corrente que prepondera. Ela diz que é a postura ativa ou passiva do acusado que baliza, que divide ou não se a postura dele está sendo como sujeito ou objeto da relação processual. Então, também por essa corrente, no caso da coleta coativa, ele tem uma postura passiva. A postura ativa, se ele tivesse que agir, sim, ele teria o direito violado, a não autoincriminação. Como no caso da coleta coativa, ele não tem que agir, é uma postura passiva, então por essa corrente doutrinária, não teria esse direito vetado. E além disso, existem também algumas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Comissão Europeia de Direitos Humanos que entendem que o direito à não autoincriminação não é atingido. No Brasil, não se tem ainda conhecimento, o Supremo, que eu tenha conhecimento, não se manifestou sobre o tema. Temos o caso da cantora Glória Trevi, que ela acusou policiais federais de terem abusado dela no cárcere, né? E naquele caso, sim, o Supremo determinou que fosse feita a coleta coativa nela para provar a inocência dos policiais. Mas aqui a situação é diferente. Aqui a prova foi feita para a defesa dos policiais federais. É diferente de tu fazer uma prova para acusação. Bom, então, concluindo a minha fala, eu acho assim que é perfeitamente possível a gente utilizar o grupo de perfis genéticos, a tipagem genética. Não podemos abrir mão da eficiência que eles trouxeram para a persecução penal. Eles revolucionaram as ciências criminais, revolucionaram a ciência forense. Não podemos abrir mão. O mundo inteiro utiliza, só que, claro, devemos utilizá-la em harmonia com os direitos constitucionais, com os direitos fundamentais do acusado. Como fazer isso? Caso a caso. O juiz deve avaliar se, no caso de ter algum direito fundamental atingido, o que prepondera o interesse do Estado ou não. Por fim, falando um pouco também da minha experiência profissional, realmente a tipagem genética, o grupo de perfis genéticos, é algo fenomenal. Existem muitos casos de homicídio, de autoria não conhecida, que o banco de perfis genéticos faz toda a diferença. Muitas vezes, aquele crime sem autoria conhecida, às vezes não se tem uma linha de investigação. E as amostras biológicas, elas entram numa lacuna, porque a datiloscopia e a fotografia como método auxiliar, a identificação criminal até então era feita pela datiloscopia e pela fotografia como método auxiliar. Porém, a datiloscopia, logo ela desaparece. Ela não tem a característica da permanência que as amostras biológicas têm no local de crime. Uma mancha de sangue, pedaço de unha, um pedaço de pele, algum líquido corporal, pelos, dentes, ossos, tudo isso tem a característica da permanência. Então a tipagem genética, o grupo de perfis genéticos entrou nessa lacuna. E foi muito importante, porque na cena do crime, muitas vezes a gente encontra vestígios biológicos. Se há luta corporal entre a vítima e o agressor, embaixo da unha da vítima, a gente encontra ali a pele. Muitas vezes ficou uma mancha de sangue, enfim, uma pequena célula no local de crime é o suficiente para se fazer tipagem. Então, realmente,
revolucionou e é muito importante no Brasil a tipagem genética. E é muito importante que passe a ser usado. Me parece que aqui no Brasil a tipagem genética do banco não tem ganhado a devida atenção. O banco não tem sido muito alimentado. E é muito importante que, para que tenha efetividade a tipagem do banco, a gente tenha um banco cheio, um banco rico, né? E isso depende também de todos os operadores do direito fazerem o seu papel para que o banco seja utilizado, que a gente tenha um banco, possamos alimentar o banco e, com isso, utilizar essa grande ferramenta da ciência da justiça criminal. Então, eu queria agradecer a atenção de todos.